Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de História. Pessoal, vamos dar continuidade, né? Prosseguimento aí nos nossos estudos. Hoje a gente falando ainda do Egito Antigo, vamos fazer a correção da atividade de número 5, ou bloco 5, né? Onde a gente fala da evolução política no Egito, né? Onde eu dei esse conteúdo aqui para vocês em formato de aula, né? Falando a respeito do Antigo Império, do Médio Império, do Novo Império, né? Sempre eu aplico esse texto, né, complementar para vocês, que na realidade é a aula, justamente para auxiliá-los aí na realização das atividades, tá bom? Pessoal, o primeiro exercício eu dei 2 colunas aí para vocês associarem, né? A respeito da história do Egito, tá bom? Aí eu tenho número 1, período pré-dinástico, número 2, Antigo Império, número 3, Médio Império, número 4, Novo Império. E a gente vai fazer a associação. A primeira aí, a expansão territorial com a anexação da Etiópia, da Síria e Fenícia. Quando ocorreu isso? Logicamente, né, pessoal, no Novo Império, né? Período que o Egito passou a ter a expansão dos seus territórios, né? Bom, unificação do Alto e do Baixo Egito efetuada pelo faraó Menes. A gente viu que essas uniões, da união das 2 coroas, né, que fez a unificação da coroa branca com a coroa vermelha, né, foi justamente por Menes, né, durante o Antigo Império. Número 2 aí, tá bom? E formação dos nomos. A gente sabe que a formação da sociedade egípcia se retrata desde o período pré-dinástico, ou seja, antes dessa era dos faraós aí. Então, número 1, tá? A formação dos nomes aí é o período pré-dinástico. E por último aí a invasão dos Ixos. Quando aconteceu? Aconteceu principalmente no Médio Império, né? Quando alguns faraós até foram surpreendidos, né? Com tamanha habilidade, né? Do exército Ixo, né? Em utilizar, por exemplo, cavalos, né? Para o combate, tá certo? Bom, número 2. Como ocorreu aí a desagregação das comunidades primitivas no Egito Antigo? Bom, pessoal, essa desagregação, né, das comunidades ocorreu na medida em que a agricultura ela foi se desenvolvendo e juntamente com o avanço da agricultura aí, os utensílios de cobre também foram sendo substituídos por aqueles de osso e pedra até então utilizados. Então, não só as técnicas, mas as ferramentas também passaram por um processo de modernização, ok? Número 3. O nome do rei egípcio Amenófis, né, está ligado à reforma religiosa que substituiu o culto do Amon-Ra por Atom e determinou o fim do politeísmo. Além do caráter religioso, essa reforma buscava o quê? Na realidade, ao fazer isso, né, ao mudar essa ideologia étnico-religiosa no Egito, Amenófis também ele limitou a riqueza e o poder político crescente dos sacerdotes, tá? Os sacerdotes ganharam muito prestígio, né? Ganharam muito prestígio nesse período em que anterior a ele governar, né? Então, para quebrar um pouco e concentrar e centralizar o poder nas mãos do faraó, Amenófis fez esse processo todinho, toda essa revolução religiosa dentro do Egito. Então, a letra A, limitar a riqueza e o poder político crescente dos faraós. Reunificar o Egito após as disputas promovidas pelos nomarcas? Não, isso aqui não foi papel do Amenófis, não. A gente viu que foi do Menes, né? Por fim, nas revoltas camponesas, motivadas pelos cultos antropomórficos, na realidade, isso aqui já foi no Novo Império, né? Quando já estava em processo de decadência o Egito, né? Reunir a população por meio da religião para fortalecer as resistências aos Ictos, na realidade, não foi bem por esse lado, né? E sim, eles utilizaram as próprias técnicas dos Ictos, né? Passaram também a utilizar armamento de bronze, armamento utilizando o cavalo também para carros de combate, né? Carros de guerra, tá? Letra E, restabelecer o governo teocrático após o crescimento da máquina administrativa? Na realidade, não. Na realidade, sempre o governo teocrático esteve em volta, né? Esse processo de administração do Egito, né? Ok? Bom, questão de número 4 aí, pessoal. Examine essas imagens produzidas no Antigo Egito. A gente observa aí o reino Antigo, o Reino Novo, mais outra aqui do Reino Novo, né? Então, essas imagens, elas nos revelam o quê? A gente vê aquele trabalho agrícola, né? O caráter familiar do cultivo agrícola no Oriente Próximo, dada a escassez de mão de obra e a proibição no Antigo Egito do trabalho compulsório,
Não, na realidade não houve nem escassez de mão de obra e também muito menos do trabalho, a extinção aí, ou escassez do trabalho compulsório, principalmente para os escravos, né, e camponeses que eram obrigados a trabalhar nessas terras que pertenciam ao Estado, mas eram doadas para eles extraírem tanto a subsistência como também o excedente para os nobres, né? Letra B, a inexistência de qualquer conhecimento tecnológico que permitisse o aprimoramento da produção de alimentos, o que provocava longas temporadas de fome. Na realidade, com as técnicas, né, utilizadas pelos egípcios, né, principalmente a questão de irrigação, ou mesmo a utilização da baixa das cheias do Nilo, né, com a camada de humus, né, tinha períodos que os egípcios eles colhiam 2 vezes no ano, né, devido à fartura que tinha, né, as condições propícias de produção agrícola, né? Então a B está errada. Letra C. O prevalecimento da agricultura como única atividade econômica, dada a impossibilidade da caça ou pesca nas regiões ocupadas pelo Antigo Egito. Na realidade, não, apesar da agricultura ter sido forte do Egito, né, ela não foi a única atividade econômica. Nós tivemos no Egito Antigo também, né, algumas trocas comerciais, né, nós tínhamos comerciantes, né, que trocavam mercadorias, né, entre com os fenícios, com os próprios povos aí da antiguidade, né, que passavam ali pela região, tá? Letra D. A dificuldade de acesso à água em todo o Egito, que limitava a atividade de plantio e inviabilizava a criação de gado de maior porte. Na realidade, não tinha essa falta de acesso. Né? O Nilo, né? Tanto é que eles falavam que o Nilo ele era uma dádiva, né? Um presente divino dado a eles em meio àquele deserto. Então, sempre tinha água no Rio Nilo. Né? Então, não limitava o plantio. Tá? E tinha gado também, por isso que não viabilizava também a produção agrícola ali, certo? E letra E, que é a correta, a importância das atividades agrícolas no Antigo Egito, que ocupavam os trabalhadores durante aproximadamente metade do ano. Ocupava durante esse período, pessoal, justamente porque o Egito ele tinha, ele colhia, né, 2 vezes ao ano. Então, praticamente metade do ano eles estavam ocupados com essa questão agrícola, né? Depois eles estocavam, guardavam esses produtos em armazéns, né, em depósitos, tá certo? Bom, pessoal, basicamente a atividade foi essa, para vocês relembrarem aí do que foi falado sobre essa evolução política no Egito, né? Uma civilização tão extraordinária, né? Com suas formas de pensar, de agir, né? E de criar, né? Da época, né? Há milênios atrás, aí construindo pirâmides que resistem até hoje, né? Aos intempéries da natureza, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Estou aqui à disposição de vocês para tirar as dúvidas, né? Via WhatsApp, tá? Fiquem com Deus e um forte abraço.